Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 36 anos pelo jornalista Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Acompanha com a gente um intérprete de Libras, que fica conosco até o final desse programa. Aqui no canal do Sempre um Papo tem mais de 500 escritores falando sobre suas obras, e que eu te convido a dar um passeio aqui pela nossa playlist. Tem autores do Brasil, de Minas Gerais e do mundo. Te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ser notificado quando um novo programa entrar no ar. Além disso, tem as nossas redes sociais, @sempreumpapo, e o site sempreumpapo.com.br, que tem nossa programação para você ficar antenado de tudo que a gente está fazendo e colocando no ar, e nossos programas presenciais também. Hoje a gente tem a alegria de receber um autor, professor de Divinópolis, Eduardo Maia. Bem-vindo ao Sempre um Papo, é uma alegria ter você aqui com a gente. Oi, Josane, bom dia. O prazer é todo meu, estou emocionado aqui pelo convite e vamos trocar 2 dedos de prosa aí. 2 não, 10 dedos de 10? prosa. Tá bom. Muito tempo. Eduardo, deu bom dia, porque a gente está gravando esse programa, mas você pode assistir, né, e compartilhar com as pessoas de onde você estiver. Eduardo, antes da gente iniciar aqui o nosso papo, eu quero te convidar e a quem está nos vendo para assistir a um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. A gente volta em um minutinho. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim a gente volta a conversar com o Eduardo Maia, que é nascido em Divinópolis, aqui em Minas Gerais, leciona língua portuguesa, é autor dos livros Amarildo Mais Atletizeiro dos Cruzeiranos, Geraldinho, o Menino que Ouvia as Árvores, Tidico, Feio, Estranho e Azarado, e A Menina e o Trem de Ferro. É músico da banda Pod Giz, formada por professores que se apresentam em escolas, nas quais desenvolve o projeto Intervalo Cultural, aliando música e educação. É empreendedor cultural do projeto Plano Piloto, Música e Poesia para Jovens. Dirigiu o curta GTO, Um Homem, Um Sonho, Uma Vida, Uma Obra. É muita trajetória, hein, Eduardo? Bem-vindo, que alegria ter você aqui. Vamos iniciar a nossa conversa, conhecer um pouco da sua história de escritor, de professor. Bora lá. É muita coisa, realmente, assim. Apesar de que quando me dizem, né, o professor, e aí eu falo, gente, eu acho que eu sou muito mais aluno do que professor. Quando vira e fala, o escritor, eu falo, gente, acho que eu sou mais leitor do que escritor. Sempre tento pautar por aí a minha vida e aquela história, né, o copo precisa estar vazio para que a gente, cada dia, consiga novos conhecimentos e abertura para o aprendizado. Mas aí a gente vai brincando, né? Vai brincando de cineasta, de diretor de cinema e de escritor. De escritor, nossa, muito, muito legal, assim. Antes da gente entrar aqui nas suas obras, eu quero te pedir para contar a respeito da sua formação, né? Ali na infância, como é que era seu contato com a literatura, com a língua portuguesa, que depois virou, né, uma profissão para você, de professor, que é tão nobre. E até chegar aí como autor também, como cineasta. Quais são suas Sim, memórias aí de infância? E que até servem de inspiração para os livros, né? sim, A gente vai é falar sobre isso verdade. também.
Pois então, minha mãe foi professora a vida toda, né? Duas irmãs dela também foram professoras, então não dava para negar muito a raia, digamos assim. E a minha mãe foi sempre assim uma incentivadora muito grande, né? Eu tenho memórias assim claríssimas dos primeiros livros que ela me deu, né? A vida apertada assim financeiramente na infância, mas sempre que eu pedia livro não me era negado, sabe? É, e assim, eu me lembro muito do livro As Mais Belas Histórias, era um livro que a gente, da Lúcia Casa Santa, que a gente trabalhou, né, no primeiro, segundo ano do ensino fundamental, e eu ficava lendo e decorando aqueles poemas, sabia, durante muito tempo eu sabia quase que o livro inteiro, assim, de cor, e a poesia me pegava, assim, sempre pelo pé, sabe? A utilização das palavras, as rimas, foi uma coisa que me acompanhou, assim, a vida toda. A minha presença, assim, na escola, enquanto aluno, eu era bem melhor em matemática do que em língua portuguesa. Curioso, né? Mas é curioso isso. Engraçado que ontem eu estava conversando com uma amiga, professora de matemática, ela falou, sabia que eu era muito melhor em português? Eu falei, eu era o contrário. Mas eu tive um professor na 7ª série, hoje 8º ano, né? Que foi assim um divisor de águas, sabe, na minha vida. Me apresentou Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, de uma forma assim, sem uma preocupação pedagógica, né? Que a escola tem sempre uma preocupação pedagógica com aquilo que é trabalhado, mas a apresentação dele assim foi por puro deleite de a poesia pela poesia, sabe? E eu me encantei pela literatura. Me lembro das apresentações, né, de leituras que ele fazia quase que diariamente nas aulas de Gibran, de Jorge de Lima. Então ele pegava 2 canetas, uma caneta azul e uma vermelha, e fazia um teatrinho com um poeminha do Manuel Bandeira, e isso ficou assim gravado para sempre em mim, né? E eu via que de repente assim, eu queria pautar a minha vida por esse caminho. Daí talvez, ou com certeza, esse trilhar na área da educação, né, como professor de língua portuguesa. Apesar de que no ensino médio, quando a gente precisa de começar a definir o que é que vai fazer da vida, né, eu fiquei na dúvida, sim. Mas ainda bem que eu escolhi letras e quando eu entrei para a universidade, eu falei, cara, é isso mesmo. E aí não teve mais volta, não. E é legal isso que você falou do professor, né? E você sendo professor, você tem essa preocupação também hoje em dia de plantar ali, né, uma semente, de ser uma pessoa que instiga, né, a literatura de forma diferenciada nos seus alunos? Sim, essa é uma preocupação. Eu dou aula para os alunos do 6º ao 9º ano, então, ensino fundamental, séries finais, né? E os alunos chegam do 5º ano, dependendo da escola, assim, com uma carga de leitura, tipo assim, eu li 40 livros no ano passado, mas são livros mais infantis e tal, e quando chega, né, no 6º ano, o número é reduzido, mas a minha preocupação é apresentar, assim, qualidade, sabe? Mais do que quantidade, a tentativa de apresentar qualidade. Então, por exemplo, no 6º ano eu trabalho a trilogia greco-romana, que é a adaptação da Ilíada, da Odisseia e da Eneida. E aí, assim, um trabalho com os arquétipos, né? Hoje em dia nós não vamos ter um Aquiles com uma espada na mão saindo por aí matando todo mundo, mas o arquétipo fica, que é esse herói destemido, que está pronto para a batalha, que está pronto para, né, a batalha do dia a dia, né? Então eu tenho essa preocupação, sim. E sempre também apresentando os poetas, sabe? Porque eu acho que a poesia, eles vão me bater, mas eu acho que a poesia está um degrau acima, assim, sabe? Quem lê poema, com certeza desenvolve a habilidade com a linguagem, assim, mais profunda, sabe? De interpretação, né? De leitura, interpretação e produção de texto. Então eu tento, sim, plantar essa sementinha. E de vez em quando, assim, né? Esses dias para trás mesmo,
uma aluna que nossa, nem, assim, como eles são novos no 6º ano, e ela já está na universidade, começou o curso de letras, aí falou, nossa, você foi decisivo lá, quando eu estava no 6º ano, e você apresentou aqueles livros, e lia com a gente, sentava no chão. Então, algumas sementinhas vão germinando por aí, né? Igual foi germinada a sua, né? Sim. Não, e além da poesia que você falou aí, é muito importante trazer os clássicos, né? Porque eu acho que é ali que nasce mesmo, né? Esse interesse. E mesmo que você não se torne um professor, um grande apreciador, né? É importante as pessoas conhecerem os clássicos, né, Eduardo? Completamente. Em apresentações que a gente faz na escola, sarau, ou mesmo dentro do projeto de debate que a gente tem, que sempre tem assim, inserções artísticas, e aí os meninos vêm me procurar para perguntar sobre texto. Que texto que a gente trabalha? Vai nos clássicos, não tem erro. E de vez em quando eles chegam com algum poeminha, esse poema do Drummond, eu olho, isso não é Drummond, está na internet, né? Eles vão dando títulos aí né, e falando que esse texto é de fulano de tal. Então, assim, procurar as fontes também, mas é importantíssimo. Os clássicos não tem erro. Você pega ali um Fernando Pessoa, pode ler de cabo a rabo que você não vai se arrepender, né? Esse papel do professor, da formação intelectual dos alunos, né, dos estudantes da humanidade, graças a Deus, para os professores que eles existem. E aí você, além de professor, publicou o primeiro livro. Como é que foi assim, esse salto para... Depois de quanto tempo? Tem quanto tempo que você... Foi o primeiro livro, o Amarildo, o mais atletizeiro dos cruzeiranos, que assim traz uma temática bem importante, né? Que é essa briga de torcida, a paz, né, nos estádios. Conta pra gente como que você entrou para a literatura como autor. Que lá dentro você já estava, né? Mas, assim, eu começo a escrever mesmo na adolescência. Começo a rascunhar alguns poemas. Tem uma redação minha de 4ª série em que eu falo que eu queria ser escritor, sabe? Então, essas coisas estão sempre presentes. Mas o Amarildo foi, assim, vários anos de reflexão, né? Eu sou cruzeirense, e aí tenho amigos atleticanos, tem toda essa coisa, né, do Atlético e do Cruzeiro aqui em Minas, muito forte. E eu comecei a perceber isso na sala de aula com os alunos, né? E às vezes, assim, já teve caso de agressões físicas. Eu falei, gente, mas não pode. Uma das escolas era proibido ir com o uniforme do time, sabe? E aí eu era contra isso. Eu falei, não, gente, a gente precisa da tolerância. Acho que a palavrinha é a tolerância. O meu time hoje vai ganhar, amanhã ele vai perder e o time adversário vai, sabe? Então, a gente precisa tratar isso com tranquilidade. Então, tinha essa questão da sala de aula, essa violência, né, sempre exacerbada nos jogos, nos clássicos. E hoje a gente tem essa coisa, nossa, eu acho que muito infantil, de assim, jogo com torcida única, que eu acho que é uma bobagem assim, gigantesca. Antigamente, a gente pegava o ônibus aqui em Divinópolis para ir para o Mineirão, no mesmo ônibus iam os atleticanos e os cruzeirenses. E não tem isso. Eu acho que... A que ponto chegamos, né, de violência, de ter que separar as torcidas, né? Mas eu acho que a segregação, essa mania de separar, é pior, porque quando junta, vai ter problema, né? Então a gente tem que aprender a conviver mesmo. Então tinha essas duas coisas, e aí um dia eu assisti num programa de esporte, um doczinho lá sobre o Amarildo, que foi um jogador do Botafogo, que jogou a Copa de 62 pelo Brasil, sabe? Então, assim, o Brasil tinha sido campeão em 1958, o Pelé com 17 anos, em 62 o Brasil chegou favorito, e o Pelé é o Neymar hoje, tipo assim, né? Só que aí no segundo jogo o Pelé quebra o pé. Quem vai substituir Pelé, gente? Tipo, aquele ser quase que insubstituível, né? Mas aí entra o Amarildo, e o Amarildo não faz feio, sabe? Ele
dá conta do recado. O Brasil acaba sendo campeão em 1962, né? E o programa foi lindo, assim, eu fiz altas reflexões. Falei, gente, a gente fica atrás de um mito que vai resolver os nossos problemas, mas não tem isso, né? A gente precisa de acreditar no poder transformador mesmo de cada um de nós, assim, as pessoas simples mesmo, né? Do pai que sai de manhã cedo para buscar o sustento de casa. Mas então, isso aí foi o mote, assim, digamos, para a construção do livro, sabe? Mas sempre acontece, assim, quando a gente coloca a mão na massa que vai escrever, o livro acaba tomando outros rumos, parece que vida própria, assim. Mas aí saiu a Amarildo, né? Eu mostrei para a editora, que é daqui de Divinópolis também, a editora Que é a Gulliver. Quero registrar que foi o Jober Amaral que me indicou o seu nome. A gente teve um papo aqui com ele. Muito Jober legal. É um querido, pois é. E aí eu mostrei a historinha para ele topou na hora e falou, cara, muito legal. Não, e ficou lindo, tem ilustrações do Guto Paixão, que estão muito bonitas também. Isso. E é legal a gente, desde para passar para as crianças, né? Eu acho que é um livro mais que infantil, sabe? Eu adorei. Que bom, porque acho que todo mundo fala que a linguagem não é tão simples assim, não é um livro para criança. Mas o Rubem Alves, ele fala uma coisa muito legal, assim, da importância do pai ou da mãe ou de um adulto, assim, ler à noite para a criança, quando a criança está dormindo. E aí tem uma historinha que ele fala que o pai vai colocar o filho para dormir e fala, então, vou ler uma historinha, qual que você quer que eu leia? Aí ele, lê a tal. Aí ele, não, mas eu li essa ontem. Eu li essa ontem, o menino, não tem problema. E depois o Rubem Alves comenta, ele fala, a história pouco importa, assim, o que importa é essa relação do pai ali naquele momento, lendo para a criança, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu pensei muito nisso, assim. Falei, eu não vou escrever, sabe, essa coisa... Na linguagem uma linguagem muito né? infantilizada, não é essa a proposta, mas eu gostaria de que os livros fossem ilustrados, assim, porque um dos livros que eu leio como 7º ano é Alice no País das Maravilhas, né? E aí, lá, logo no início do livro, eu acho essa cena fantástica, assim, a Alice está com a irmã, eles estão na beirada de uma lagoa, assim, a irmã está lendo um livro, e a irmã é mais velha, então o livro já não tem mais ilustrações, né? E a Alice dá uma olhadela, assim, ai, credo, que chato, de que serve um livro sem ilustrações? E eu falei, nossa, isso é legal. Então tem esse jogo, assim, eu tento sempre, nos livros, dar uma amadurecida na linguagem, mas ele tem cara de ser infantil, assim, mas eu acho que é para as crianças de todas as idades. De todas as idades. E é legal, conversei com a Ana Cunha agora, e tem muito isso, né, das editoras mesmo, das próprias livrarias, o livro tem que caber numa prateleira, né? Então acaba que você tem que colocar, mas que é para todas as idades. Eu acho que cada vez mais as pessoas que gostam de livros de literatura estão conscientes disso, né? Sim, sim. E assim, nossa, eu tenho um complexo de não saber desenhar, sabe? Eu sou um péssimo desenhista, então eu sou fascinado com os alunos que desenham, e assim, se eu estiver dando aula e o menino estiver desenhando, eu falo, não para de desenhar não precisa prestar atenção em mim não, continua exercitando esse dom seu aí. Mas também precisa ser tudo, né, Eduardo? É cantor, é escritor, não, e também não dá... Não tem que ilustrar também, não, né? Não se frustre. Sim. A gente chamou para a temática desse encontro o livro, além da sua trajetória, né? Um livro bem especial, que é A Menina e o Trem de Ferro, que é uma homenagem, né? Uma homenagem, ou que traz, né, um pouco da história da Adélia Prado, que é de Divinópolis, né? Nossa amada, querida Adélia Prado. A gente tem programas lindos aqui no Sempre um Papo com ela. Já assisti todos, já. Já fizemos uma homenagem à Adélia Prado no FLI Araxá, que é o Festival Literário de Araxá. E assim, fiquei muito feliz de ler esse livro, de ter ele em minhas mãos, que foi publicado pela Boutique do Livro, né?
da Denise e Sim, do Daniel, que são dois queridos isso. também, muito especiais, já participaram com a gente aqui. Dois É, queridos. e assim, vamos contar um pouco desse livro, como que surgiu essa ideia de fazer essa homenagem justa à Adélia Prado. Eu vi aqui que você conta a história dela e traz um pouco dos poemas dela também, que falam muito a respeito dela, né, Eduardo? Isso. Na verdade, a ideia deste livro é um pouco a retomada do Geraldinho, o menino que ouvia as árvores. Porque esses dois livros são uma homenagem para artistas aqui de Divinópolis, né? E eu acho que a gente tem uma péssima, uma, assim, a gente valoriza muito depois da morte, sabe? A O gente, ser GTO, humano, né? ser humano assim, ele, na hora que vê, né, o GTO, quando fez 100 anos de vida, Divinópolis, não, tipo assim, não falou nada sobre o GTO, né, a O prefeitura de GTO, vamos Divinópolis. contextualizar aqui então. GTO é um Uhum. artista plástico bastante conhecido, né? Escultor. Geraldo Teles de Oliveira, isso É, mesmo. e o Eduardo está falando desse livro aqui, É, que isso. conta um pouco também da história do Geraldo do GTO. Sim, o GTO, ele começa a esculpir aos 52 anos de idade, sabe? Analfabeto, e assim, tem críticos de arte que associam a obra de GTO a Vou mostrar uma Aleijadinho. ilustração aqui que conta bem, que vai fazer todo mundo Isso, se lembrar, né, da isso, roda do GTO, que ficou bem é, famosa, né, esse trabalho dele. isso. Então, depois que esse livro foi escrito em parceria com o Faber Barbosa, que é historiador aqui de Divinópolis, e a gente viu que, porque eu na sala de aula perguntava sobre GTO e assim, você tinha um ou dois alunos que sabia quem era GTO. E aí eu comentei com o Faber, que é historiador aqui da Secretaria de Cultura de Divinópolis, e com o Alex, que é neto do GTO. Falei, cara, a gente tem que levar o GTO para as escolas. A sementinha tem que ser plantada em terra fértil, que são as crianças mesmo, né? E então esse livro teve uma aceitação muito boa, assim. Mas eu já tinha isso em mente, antes mesmo do Geraldinho, de fazer uma coisa, apresentar para o público mais jovem esses artistas, assim, os clássicos, como você disse, da importância dos clássicos, apresentar esse povo importante, né? Essas pérolas que a gente tem. E então, a Menina e o Trem de Ferro também nasce dessa vontade de homenagear em vida, né, a nossa grande poeta Adélia Prado. E o livro, da forma como ele saiu, é a segunda versão, porque a primeira versão eu peguei poemas da Adélia, então ele era costurado, tinha o meu texto costurando os poemas da Adélia, sabe? E aí o Daniel, que foi o editor do livro, me orientou, falou, ó, nós vamos ter que pedir para a Adélia liberar os direitos ou um diálogo direto com a editora, que é a Record, a editora da Adélia, para ver se libera e tal. E esse trâmite é um trâmite não muito rápido, assim, ele é demorado. E o livro ele foi viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura Municipal. Então, aí, o que acontece? Aí o Daniel falou, você reescreve ele. Eu falei, nossa senhora. Eu fiquei um tempo, assim, porque ele tinha ficado muito bom, assim, a primeira versão, mas aí um dia eu falei, cara, eu vou reescrever a minha forma, sim, nossa, de forma bem simples mesmo, porque não dá para se comparar, mas eu vou dar a minha versão dos poemas da Adélia obviamente que essa homenagem assim é o meu olhar, né, sobre o meu prisma de tudo que eu li, de tudo que eu assisti, as palestras que eu fui, quem eu entendo assim como sendo Adélia Prado. Então, aí eu retrato através do livro assim. E qual a importância que você traz, você tem aí para você, né, para a cidade de Divinópolis, de ter uma poeta como a Adélia Prado sendo sua conterrânea, né, dessa importância nacional e internacional da Adélia, que como você fala aqui, né, nem quis sair de Divinópolis. É ela que diz isso, ela fala, ganhou passagem para a Dinamarca para ver os fiordes, ela, não, eu quero ficar aqui mesmo e tal, né? Foi convidada, obviamente, para morar nos grandes centros, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e ela
se manteve em Divinópolis, mas Divinópolis, assim, não sabe a dimensão, sabe, que representa uma Adélia Prado. Igual eu estou falando, eu acho que após a morte pode ser que venha à tona isso, assim, de nossa, né? Divinópolis, nossa, não sabia, sabe? E eu digo isso porque eu estou na sala de aula, então, assim, o pessoal sabe quem é, mas não é todo mundo também que sabe. Então, é esse trabalho. Eu fico querendo jogar luz numa estrela, né? Que já tem luz própria, obviamente. Mas eu acho que, na minha profissão, né, enquanto professor, a gente precisa mesmo de apresentar e mostrar esses grandes seres iluminados, né? Um Drummond, assim, um Drummond, o Manuel Bandeira, não dá para não falar nessas pessoas. E eu acabo que eu tenho outros rascunhos assim de apresentação de outros poetas. Acho que eu continuo dentro dessa linguagem assim de apresentação desses grandes artistas para o público infantil, mas nem tanto. Eu achei interessante, pensando aqui agora, que é meio professoral, né? Sim. Essa escolha sua, né? Essa preocupação em trazer mesmo. Agora, Eduardo, como que foi a sua a organização mesmo desse livro? Você foi pelos poemas apresentando ela desde a infância até chegar, pegando as principais temáticas da obra da Adélia, que eu percebi aqui, né, que traz a religiosidade, traz a ferrovia, traz o tempo, né, as memórias da infância, que são bem presentes na obra dela, assim, né? Como é que foi, assim, seu guia? O que você usou como guia? Os poemas, né? Os poemas, a temática, que eu acho que dentro, assim, da temática da Adélia, tem muito uma questão de nostalgia aos dias da infância, aquela coisa mesmo que ela fica órfã muito cedo, e a forma como ela trata disso, assim, parece que nunca superou, mas superado, mas assim, está retratado nos poemas assim dessa forma, né? Uma leitura que eu faço. As falas das palestras que eu assisti, porque tem coisa que não está registrado em forma de poema, mas ela disse, né, de alguma forma, isso que ela fala assim, olha, o que eu escrevo é bonito demais para ter vindo de mim, mas a letra é minha. Eu falo isso muito com os meus alunos, porque para escrever a gente tem que se conectar. Eu acredito muito assim nessa conexão mais profunda. Eu tenho um quadro lá na roça que eu mandei fazer a partir de um livro didático mesmo, que é assim, uma escada comprida e nuvens, assim, a escada vai até nas nuvens. E aí abaixo tem letras azuis, um pouquinho acima letras vermelhas e lá em cima as letras douradas, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, para a gente acessar essas letras douradas, como Adélia Prado, assessor, como João Cabral de Melo Neto, como, sei lá, Arnaldo Antunes. Então, para ter esse acesso, precisa de uma conexão, né? E aí, quando eu ouvi ela dizendo isso, eu apertei a teclinha REC na hora, falei, opa, isso é muito legal. Que eu escrevo é bonito demais para ter vindo de mim, mas a letra é minha. Então, assim, tem uma conexão com algo maior aí. Divino mesmo, né? Isso, ela fala isso o tempo todo, né? Não é? Então, eu tento trazer isso, a questão da ferrovia, o pai dela era ferroviário, a importância da ferrovia para Divinópolis, que é uma cidade que se desenvolveu a partir da ferrovia, né? Então, eu tento trazer tudo isso, assim. Agora, colocar um ponto final é muito difícil, porque a gente quer sempre... E aí tem aquilo, o livro é para ser mais sucinto mesmo, sabe? Eu penso nisso, é um livro para ler agora, que leu, finalizou, pôs um ponto final, deixou um monte de interrogaçõezinhas na cabeça, mas a ideia é que seja assim. Agora é muito difícil botar ponto final, porque tem muita coisa para ser dita a respeito dela, né? Você está com o livro aí? Tô. Você podia ler para a gente, então, um trechinho para instigar as pessoas a quererem ter esse livro, porque é muito lindo. Tá Você bom. traz um poema aqui que eu gosto demais da Adélia, esse da página 14. Vestia alaranjado brilhante, saía de mãos dadas com o pai pela ladeira. Era domingo.
Na missa, as mais invejosas cochichavam. Tá parecendo um sol amanhecendo. Esse é baseado no poema dela, Impressionista. Depois a gente tem que falar das ilustrações, porque a ilustradora é uma pessoa também importante aí nesse papel aí. Mas esse poema aí, eu faço menção ao poema dela, Impressionista, em que ela fala, né, meu pai... Certa vez, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Durante muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. A primeira vez que eu li esse poema, eu falei assim, gente, mas tem que acontecer cada coisa com poeta, para a gente ser poeta, morar na casa alaranjado brilhante. Aí eu fui escrever um poema, e para ela, assim, em cima desse poema, né? Já que o poema dela é impressionista, o meu é surrealista. Então, bem curtinho. Nunca morei numa casa de cor alaranjado brilhante. Ela é que mora cá dentro. É impressionante. Então, não sou eu que habito essa casa, né? Essa casa que me habita. Sim, maravilha. Então, a gente vai dialogando. Você quer que eu leia um trechinho aqui? Quero. Acho que eu vou ler o início mesmo, assim. Todo mundo, se procurar, vai encontrar. Tem uma caverna dentro de si mesmo. As saudades antigas ficam guardadas nesse ovo. Tudo era uma vez para a menina da história. Chegou um dia, no primeiro trem, um anjo esbelto que anunciou: vá tocar trombeta e espalhar pelo mundo seus versos de amanhecer. Durante muito tempo, esse imperativo ecoou nas margens estreitas da foz rio-mar de seu ser. Até que um dia começaram a jorrar da fonte miraculosa palavras, versos, poemas inteiros que eram, ao mesmo tempo, o cumprimento de uma sina e a sua salvação. Então, já que no início do livro eu pego o primeiro poema do primeiro livro dela, que faz um diálogo direto com o primeiro poema do primeiro livro do Drummond, né? Sim. O poema do Drummond é o poema de Sete Faces, e o da Adélia com licença poética, ela pedindo licença para o poeta para dialogar com ele, né? Que é lindo, nossa, né? Quando nasci, o anjo esbelto desses que tocam trombeta anunciou, vai carregar bandeira, cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Eu me lembro de uma palestra dela que ela comenta o poema, que na época ela foi, tipo assim, as feministas pegaram a Adélia Prado e tal, feminista, ela falou, mas não é isso, é outra coisa. Essa questão, né, do entendimento, da interpretação do texto é bacana demais, assim, cada um traz... É muito próprio, né, si, de cada um. Né? É a bagagem, né, que você diz aí também. Isso mesmo. A Adélia mesmo fala, né, da bagagem. Vamos falar da ilustração, que é da Yara também, que é a mesma que ilustrou o Geraldinho, o menino que ouvia as árvores. A gente vê, né? Isso. Essa semelhança aí dos traços. Sim. A Yara é uma ex-aluna minha. Olha a coisa acontecendo aí. Foi minha aluna no 7º ano, isso tem uns 15 anos, e eu via ela assim, na sala de aula, uma aluna diferente, sabe, assim, estava antenada com outras coisas, a ilustração é belíssima. E, assim, eu falei, que menina alegre, que menina feliz, e já desenhava muito bem. Inclusive tem um painel, uma pintura lá na escola, que foi registrado por ela, que está lá até hoje e tal. Aí, quando foi para a gente, foi a editora Gulliver também, né, que fez o livro, aí eu combinei com o Jobs, falei, vamos chamar a Yara, e aí... Quando ela chegou com as ilustrações do Geraldinho, né, foi a primeira ilustração que ela fez, eu fiquei assim, impressionado. E foi muito bonito. Ela mora na Itália, e aí ela foi tudo assim, por internet, né, telefone, e aí ela me liga falando, terminei a ilustração. E aí ela contando do processo, sabe? Porque no Geraldinho ela faz exatamente o que o GTO fez assim na madeira. Ela falou que tentou pintura, tentou desenho, tentou colagem e nada. Ela falou, não é isso, não é isso. Até que um dia ela pega uma folha e uma tesoura e começa a recortar a folha de papel.
Então, é o que GTO fez com a madeira, né? Tirou os excessos e o que ficou é a obra de arte. Quando eu vi o livro pelo computador mesmo, assim, falei, gente do céu, que beleza. As ilustrações são muito melhores do que o texto, do que o livro propriamente dito. Então, E é legal, as ilustrações falam por si, assim, nesse livro do GTO. Sim. Então, é muito ele mesmo, igual você está dizendo. Muito ele. Conta uma outra história, né? Eu acho que a Alice tinha razão. De que vale um livro sem ilustrações? Tem esse papel mesmo, a ilustração, né? De contar a história de forma diferente, uma outra história mesmo, né? Sim. E aí, nós pulamos aqui, passamos para A Menina e o Trem de Ferro, que é o seu livro mais recente. E a Adélia recebeu o livro, você teve comentário, como é que foi? Recebeu o livro. Eu entreguei o livro na véspera do lançamento do livro. Eu fui pessoalmente na casa da Adélia, só que ela estava num processo assim de depressão, sabe? E aí o filho dela que recebeu, então ela não está aí. Eu fui professor de um neto dela, eu perguntei, e aí tal, não, ela recebeu e tal, gostou, mas estava naquele processo de meio deprimida, né? De tempos em tempos ela tem umas recaídas assim de depressão, mas então depois disso eu não falei com ela ainda. Estou ansioso para ter um encontro pessoal para ver o que ela, mas assim sem pretensões também gostei do livro, é uma homenagem, é daqui para lá. E inclusive uma das coisas que eu falei com o Daniel quando ele disse para pedir para ela autorização para o uso dos poemas, aí eu repensei bem, falei, cara, eu sou muito arrogante de pegar o livro, pegar os poemas dela e escrever um livro em cima, apesar de que eu achei que estava maravilhoso. Aí eu falei, e por ser uma homenagem, eu não queria pedir isso para ela, sabe? Mas aí essa segunda versão, com a reescrita dos poemas dela, achei que ficou legal também. E aí vamos passar aqui para o outro livro. A gente falou um pouco desses três, né? Já. E aí esse lindo, que é bem infantil, mas eu adorei também. Eu acho que é para todo mundo, igual você falou, né? O livro não tem idade. Que é uma história que já pertence à sua família, passada de geração para geração, né? Que é o Tidico, que é um pintinho feio, estranho e azarado. Ai, gente, as ilustrações da Rafaela Corrêa também, sua aluna, né? Também ex-aluna. Ficaram incríveis. Aqui a capa. Vamos falar desse livro. Conta pra gente a história da família que trouxe esse livro, esse conto, né? Sim. Pois é, uma história de família mesmo, que aconteceu de verdade. E então eu ouvi essa história assim, nossa, centenas de vezes. Meu pai contou várias vezes, minha tia, meus tios, minha avó, inclusive. E então tinha aquilo, chegava visita em casa, lá ia meu pai contar essa história do Tidico, né? Eu pensava, nossa, gente, de novo essa história, né? Mas aí um dia eu me deu um clique, eu falei assim, gente, eu estou ouvindo essa história tantas vezes, eu acho que eu tenho alguma coisa para aprender com ela que eu não percebi ainda. E foi aí que eu falei, saquei. Qual é o lance, né? E nesse dia eu prestei assim, muita atenção, como eu nunca tinha prestado atenção na história do Tidico. E aí eu entendi o porquê, né? Porque assim, minha avó viveu a vida inteira na roça, meu pai, grande parte assim também, da infância e adolescência. E esse povo da roça, eles têm assim, dificuldade de falar que ama, né? De abraçar. E eu via que essa história era um abraço, assim. Ao meu pai contar essa história, ele estava abraçando a minha avó e falando, assim, da importância dela, como ela era uma pessoa amável, amorosa e, né, tem uma ilustração no livro que é ela segurando o pintinho, assim, com uma mão, assim, que é isso, o cuidado, sabe? Então ele estava contando isso para nós através da história. Uma coisa que aconteceu... Isso...
o cuidado dela, assim, né? Que aconteceu depois da publicação, é que meu pai nunca mais contou essa história. Acho que o livro Não, foi... ah, ele contava para Tipo acontecer, para assim, virar livro. talvez tenha Imortalizou sido já. isso. Mas então essa história desse pintinho que, nossa, sofre até mandar parar, mas que tem que vem trazer, né, essa mensagem do cuidado da minha avó, porque ele durante a história ele machuca, ele cai no fogão a lenha, perde, é todo queimadinho, perde os pezinhos, porque ele era só um pintinho, fica só um cotozinho. E por isso ele vai ser assim, o bichinho de estimação mesmo da família, quase que um cachorrinho. Assim, meu pai conta que chamava ele vinha, como um cachorro, assim, você chamava um frango e ele vinha até você, né? E, e aí sofre, vai tomar uma tampa de lata, assim, vai cortar um pedaço da cabeça, e meu tio vai pegar ele, vai jogar para cima para ver se ele avoava, como, como eles contam, e ele não tinha pena, ele cai no chão, estoura o papo, e sempre que acontecem essas coisas, minha avó costurava. Pegava lá a linha e a agulha que ela usava para costurar mesmo, e costurava, e daí a pouco o tio estava bom de novo, sabe? E então eu tive que escutar essa história várias vezes para perceber isso que meu pai estava querendo dizer, né? Da importância da minha avó para a vida dele, da família, o cuidado que ela tinha. Não, De não amor, dizia, não dizia é, isso diretamente, não dizia. E eu passei a observar isso em outras famílias, em outras histórias. Falei, gente, é desse jeito. As histórias, sabe, disfarçadas de abraços e beijos e carinhos. Senão, a gente sempre diz, seja de uma forma ou de outra, né? Se não seja diretamente, através, principalmente eu acho que das histórias mesmo, assim, de família, que os isso é mais velhos verdade. contam pra gente. De gesto. E quando eu li esse livro, eu lembrei de uma história da minha filha pequenininha, assim, Sofia. Hoje ela tem 22 anos. Quando ela era pequena, meu irmão, que mora no interior, numa zona rural, pertinho daí, na zona rural de Mateus Leme, ele deu um pintinho para minha filha. E a gente trouxe esse pintinho para Belo Horizonte. E a Sofia chamava ele de Frida. E esse pintinho andava atrás dela o dia inteiro dentro de casa. Era tipo de estimação mesmo, muito legal. Assim, é bom que recupera memórias nossas também, né? Sim. Mas era apartamento ou casa? Apartamento. Nossa, isso é um pintinho no Era apartamento, dá uma história também. um pintinho no apartamento. Foi um momento muito divertido lá em casa. Uhum. Agora mudando aqui, delícia escutar essa história, viu? De relembrar, né? De rir, que é bom Sim, demais. Aí verdade. você, como professor, além de escritor, o professor tem uma banda, né? Com outros professores, a Pod Giz, e é Isso. famosa aí já em Divinópolis, né? A gente tem várias matérias em Sim. jornal, na TV também. Conta um pouquinho sobre esse projeto que vocês têm aí. Uhum. Eu tenho um grande amigo que é professor de matemática, o Rogério Bonde, e isso começou na escola mesmo, assim. Antes de eu conhecê-lo pessoalmente, tornar amigo, ele já trabalhava numa escola em Nova Serrana, e eu comecei a trabalhar lá. Tem um dia, na hora do intervalo, eu cheguei lá fora, assim, os meninos em roda e ele tocando violão. Aí eu cheguei perto. Ah, você toca violão? Tá, eu falei, eu toco também. E tinha um outro aluno com violão, aí eu peguei o violão e nós dois tocamos, assim, umas duas músicas. A coordenadora bateu o sinal para a gente retornar para a sala e a coordenadora falou, pode ficar, pode. E aí, umas duas, três músicas e os alunos, assim. Cara, esse momento virou uma fotografia, assim, na minha vida. Falei, cara, que momento legal, espontâneo que aconteceu. Falei, o violão precisa ser uma ferramenta pedagógica. E aí eu comecei a levar violão para a sala de aula. Eu tinha um trato com os alunos que, se a aula rolasse legal, de segunda até quinta, na sexta-feira a gente tinha violão. Então, era esse o combinado. E dali para virar o projeto foi só mais um passo, assim, né? Aí a gente falou, cara, vamos transformar isso num projeto.
Então a gente começa a estudar, a gente pega os temas transversais, os PCNs lá, porque a gente não queria, vou dar aula de português, vou fazer uma música aqui explicando sujeito. Eu acho que nossa, não é por aí o caminho, assim, sabe, explicando predicado. Então a gente pega os temas transversais, né? A gente fala sobre o meio ambiente, que canção que dá para a gente colocar que vai falar sobre o meio ambiente? Ou que canção que a gente vai falar para falar de pluralidade cultural? Então a gente começa a fazer essa pesquisa, pegando canções, assim, sempre canções mais relacionadas com o rock, assim, já que a formação nossa é anos 80, 90, rock nacional muito presente. A gente fala que o rock nacional não é MPB, mas é MBR, Música Brasileira de Recado. E tem recado ali sendo dado a todo momento para a gente. Então tem essa preocupação com o repertório linkado, né? Com as matérias. Isso, não é somente uma questão assim, de lazer, né? Mas aí visitamos umas 2 escolas no início, e logo depois a gente conseguiu aprovar uma lei de incentivo à cultura municipal aqui em Divinópolis, e a princípio a gente rodaria 10 escolas municipais, mas a gente acaba indo a 15 escolas, e foi muito legal, que inclusive gerou o material do documentário aí, o Doc Giz, né? E, então é isso, sim, a ideia da banda é dar aula através da música, mas sem uma preocupação tão grande com a questão pedagógica. Assim. A gente sabe que tem uma questão pedagógica por detrás, mas é fugir mesmo dessa questão tradicional. Mas é tão assim, importante de escola. Isso também, né? De unir as artes, né? De trazer, Sim, eu acho que música também é educação, da forma que vocês trazem. Claro. Bem legal. Não, e como são escolas públicas, a gente chegou a visitar a escola municipal de periferia, aqui de Divinópolis, que os alunos, depois da apresentação, nossa, primeiro show que eu vou na minha vida, então assim, né? Então levar esse acesso, já que a gente não pode levar todo mundo para o show, que o show vá até as pessoas. E trabalhar isso em escola é muito bom, porque o público já está lá, né? E além do mais, você tira o menino da sala de aula para um evento coletivo fora, é gol de placa, assim, né? A gente sempre tenta também ressignificar os espaços da escola, porque, assim, sempre que acontece uma coisa, acontece na quadra, tem um lugar, e a gente chega e olha, observa, não, vamos fazer aqui, debaixo dessa árvore, lugar que normalmente não é utilizado, né? E, nossa, e o resultado foi muito bom. E depois aprovamos também uma lei, essa já foi estadual, então a gente visitou algumas cidades aqui perto de Divinópolis, Itaúna, Itapecerica, Cláudio, né, com o projeto. E aí veio a pandemia, e aí parou um pouco assim, né, presencialmente, mas nós fizemos 2 lives, que é o projeto Intervalo Cultural Virtual, que foi muito bom também. Fizemos dentro de uma sala de aula, então enquanto está começando o som, tem um artista plástico desenhando no quadro, sabe? Quando acaba o show, o quadro já está todo desenhado, foi muito legal também. Então, é isso, sim, a gente vai brincando de fazer arte, linkando com a educação. Acho que a educação, eu transpiro a educação, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa de aprender cada vez mais. Aprender e passar adiante, né? Que é esse papel do professor, né? Essa relação de aprender e ensinar. Isso, né? É aprender e ensinar. Nosso tempo aqui já está acabando. Eu quero te pedir para encerrar falando do documentário do GTO, né, que está disponível, e dar também aí seus canais, onde as pessoas podem conhecer esse projeto da PodGiz, e também para assistir o documentário do GTO, que você vai falar dele para a gente agora. Ah, tá bom. O documentário do GTO, eu vejo também que é já um desmembrar assim do livro, né, Geraldinho, o menino que ouvia as árvores, e essa vontade, porque assim, as pessoas que conheceram o GTO presencial, né, pessoalmente,
já estão idosas, assim, inclusive teve um senhor que estava na nossa lista de entrevistas e antes da gente chegar nele, ele faleceu, sabe? E essas pessoas vão morrendo e a gente vai perdendo histórias. Exatamente. Então, aí fizemos entrevistas. Isso, assim, teve a participação massiva também do Fáber Barbosa, do Alex Telles, do Alfredo Gontijo e da Lisa. Nós éramos um grupo assim que estávamos estudando e trabalhando com a GTO. Então fizemos essas entrevistas e ano passado, durante a pandemia, inclusive, aí teve a oportunidade, surgiu também uma lei, a Lei Aldir Blanc, né, municipal aqui, a gente conseguiu aprovar o projeto e saiu o DOC. Então sempre também com essa preocupação assim de não deixar as histórias morrerem, com um viés pedagógico, né? Agora já estou com um projeto escrito aqui para ser trabalhado nas escolas municipais o livro, e depois do livro o documentário, um trabalho em conjunto, né? Com o professor de arte, linguagem, e é isso, a gente tem que contar história, não dá para deixar as histórias, né? Precisa registrar para elas não ficarem pelo caminho. Muito bonito e necessário esse trabalho que você faz, Eduardo Maia. E aí está disponível no seu canal o documentário? O documentário está no meu canal do YouTube, que é Eduardo Maia Professor. Só jogar lá, Eduardo Maia Professor GTO, vai aparecer. Não, eu vou falar, e os livros a gente encontra nas livrarias, no site das editoras, isso. No seu Instagram também. Isso. O meu Instagram é Eduardo Maia Professor também. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a banda Pod Giz, porque lá tem tudo, no Instagram é oficial Pod Giz. Pod Giz é P-O-D Giz. A gente deu uma estilizada aí, já que professor, né, cheio do Pod Giz. e o canal é Pod Giz Oficial. P-O-D Giz Oficial. Aí vamos lá para vocês conhecerem um pouco, que eu acho que tem coisa bacana lá. Eduardo Maia, muito grata pela sua presença aqui no Sempre um Papo. Gostei muito de apresentar, né, um pouco da sua história aqui para o nosso público e pedir para você fazer suas considerações finais, desde já te agradecendo. Josane, eu que agradeço o convite, fiquei assim lisonjeado e feliz. É claro, você topa, é claro que eu topo, né, bater um papo com você, já conheço a importância do projeto Sempre um Papo, e está fazendo parte agora, é assim, maravilhoso. Então, muito obrigado pelo convite, e convido todo mundo a conhecer aí as nossas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre a gente. Muito obrigado. Tá certo, então, até breve, Eduardo Maia. Você que está nos assistindo, eu te convido para se inscrever aqui no canal do Sempre um Papo, ativar o sininho para as notificações e ser informado sempre que um novo programa como este entrar no ar.